ensaio não tem intenção de generalizar ou estabelecer verdades únicas sobre a consciência humana. Os conhecimentos em psicologia e física são superficiais, mas ainda assim dignos de uma boa reflexão sobre nossa experiência humana. Por favor, suspenda suas crenças e qualquer tipo de pensamento limitante para compreender melhor o que esse texto se propõe a fazer. Obrigada e boa viagem. A Chegada conta a história da vinda de aliens na Terra, seguindo o trabalho da linguista Louise Banks, que é convocada pelo governo dos Estados Unidos como tradutora para descobrir o objetivo dos invasores. A comunicação vai se estabelecendo aos poucos, e os extraterrestres, nomeados heptápodes, se revelam criaturas muito complexas, pois possuem uma forma de existência completamente diferente da humana. Suas leis físicas são outras, assim como suas linguagens. É um filme daqueles que sua cabeça explode, pois durante o desenrolar, a personagem Louise tem diversas memórias sobre sua vida à medida que compreende a linguagem dos heptápodes. Somente depois que percebemos que são memórias do futuro dela, consequência da hipótese de Sapir-Whorf. Immerse yourself into a foreign language that you can actually rewire your brain. The Sapir-Whorf hypothesis. The theory that it's the theory that the language you speak determines how you think and Yeah, it affects how you see everything. I'm curious, are you dreaming in their language? I have had a few dreams, but I don't think that makes me unfit to do this job. Os heptápodes vivem todos os tempos de uma vez, passado, presente e futuro. Mas apesar de saberem o que está por vir, não parecem ser bombardeados por grandes questões filosóficas como a falta de livre-arbítrio. É como se fizessem as coisas por fazer mesmo, não por obrigação. Difícil, né? Dentre os 1000 temas que esse filme instiga o espectador a refletir, esse foi os que mais me prendeu, apesar de não ter sido muito aprofundado no filme. Quando li o conto, em que o longa foi inspirado, tive material de sobra para trabalhar. Achei tão incrível a forma de existência heptápode que pensei, é possível para o ser humano ter uma experiência aproximada de consciência heptápode? Para explicar melhor os heptápodes, vou usar o exemplo dado no conto. Este é um trajeto da luz na água. O caminho é a rota mais rápida possível entre esses dois pontos. Se fosse possível a luz fazer qualquer outro caminho, mesmo assim, este continuaria sendo o mais rápido e sempre é. Esse é o princípio de Fermat, o do menor tempo possível. Mas para isso acontecer, é quase como se pedissem para que acreditássemos que a luz tem consciência e escolhe esse caminho. Ian, o físico que também está trabalhando lá, explica que a palavra menor é enganadora. Em certas situações, a luz segue uma trajetória que leva mais tempo do que a de qualquer uma das outras possibilidades. É mais preciso dizer que a luz sempre segue um caminho extremo, ou um que minimize o tempo levado, ou um que o maximize. O mínimo e o máximo compartilham de certas propriedades matemáticas, então as duas situações podem ser descritas com uma equação. Isso significa que a luz não pode começar a viajar em uma direção qualquer e fazer correções de percurso posteriormente, porque o caminho resultante desse comportamento não seria o mais rápido possível. Ela precisa saber onde vai parar antes de poder escolher a direção em que vai começar a se mover. É necessário saber os estados inicial e final para alcançar esse objetivo. Sintetizando tudo usando as palavras de Louise, se explicasse isso, dizendo que uma diferença no índice de refração fazia a luz mudar de direção, você via o mundo como os humanos. Se explicasse isso, dizendo que a luz minimizava o tempo necessário para viajar até seu destino, você via o mundo da mesma forma que os heptápodes. O universo físico era uma língua com uma gramática perfeitamente ambígua. Humanos haviam desenvolvido um modo sequencial de consciência, enquanto os heptápodes tinham desenvolvido um modo simultâneo de consciência. Nós vivenciamos os acontecimentos em uma ordem e percebemos sua relação como causa e efeito. Os heptápodes vivenciavam todos os acontecimentos ao mesmo tempo e percebiam um propósito essencial a todos eles.
um propósito minimizador e maximizador. A forma epitápode de consciência é simplesmente viver em um propósito de maximizar e minimizar. Entrando na lógica da doutora Louise, vou dividir os seres humanos em alguns grupos, apenas para fins de reflexão. Temos os tipos de pessoas que pensam de forma mais, que vou chamar aqui de racional, em que interpretam situações pensando que a causa que levou ao efeito e vivem em torno dessa expressão. Essas são as que fazem jus à diferenciação entre humanos versus epitápodes que encontrou a personagem. Do outro lado, adquirir um propósito é aceitar algum tipo de crença em sua vida, sobre alguém ou aquilo que rege você e ou tudo à sua volta, que é maior e mais poderoso. Consequentemente, quando refletem sobre uma situação, é comum que essas pessoas aceitem o ocorrido como parte de um plano, seja ele o início, o meio ou o fim, fazendo-os parar para pensar sobre o que perderam ou ganharam, e terminando na gratidão ou no conformismo, reforçando aqui que o efeito, ou seja, o fim ou motivo pelo qual passaram pelo que passaram, é algo que nunca saberão de fato. Não precisa levar como algo inteiramente negativo, pois como diz a doutora Louise, a nossa incapacidade de ver o futuro mantém o nosso livre-arbítrio. Mas continuando na justificativa teleológica, tem alguém que sabe. Em ambos os grupos, temos ao mesmo tempo uma relação diferente com o futuro. O primeiro grupo faz de suas vontades projetos, de modo a fazer o que for necessário para obter aquilo que deseja, da forma mais sistemática possível. Geralmente, almejam um status social, que tem relação com o sistema capitalista em que vivemos. O segundo grupo, dependendo da crença, acham que necessitam provar ou conquistar algo para seu Deus. Fazem disso motivação para levar uma vida boa, e acabam projetando suas vontades em rezas, desejos, pedidos, pois só há uma força capaz de fazer isso acontecer, e será uma recompensa. No fim, calculamos as situações sempre em busca de maximizar alegrias, conquistas, etc., e minimizar a angústia, cada um à sua maneira, e essa tendência Freud explica. O princípio do prazer diz que somos impulsionados pelos nossos instintos básicos, ou seja, fome, sede, e se essas vontades não são satisfeitas, ficamos ansiosos e ou tensos. A parte, figurativamente falando, responsável por isso em nossa mente é o id, que Freud acreditava estar presente desde o nosso nascimento e age em busca de uma recompensa imediata. Para fácil entendimento, é o equivalente ao inconsciente, aquele que quando guarda uma memória, faz o pacote inteiro, com todos os sentimentos e sensações envolvidos e toda a sua intensidade. Ao nos desenvolvermos, o ego se forma também, que é a instância ligada à realidade. Ela faz com que os desejos do id sejam atendidos, porém de forma aceitável socialmente e não animalesca, e o faz através do princípio da realidade, que é uma força de oposição aos instintos do prazer. O último aspecto da personalidade a se desenvolver é o superego, que tem os nossos valores morais e nossos ideais internalizados, vindo de quem nos criou e da sociedade. É ele quem julga nós mesmos e os outros, mas principalmente nós mesmos. Entendendo isso, podemos afirmar que, independente do nosso esforço, não existirá um momento natural da vida em que nos sentiremos inteiramente completos ou satisfeitos. Alguma hora, vão aparecer frustrações, desde as básicas até as mais densas, como responder a si mesmo se é feliz. A angústia é uma condição inerente à vida humana e não conseguimos prever o que o nosso inconsciente quer. Podemos sim tentar minimizar. Para falar a verdade, necessitamos disso de vez em quando. Mas tentar apagar ou silenciar o sofrimento, não só ficamos mais perto da mente de uma criança birrenta, mas também perpetuamos essa ideia de que é possível ser um ser humano que não se deixa abalar pelas emoções. Um herói, que nada mais é que ficção. Ideia ótima para o sistema. A visão que tenho da minha bolha, principalmente por ser uma pessoa que por muito tempo viveu no grupo sistemático, é que cada vez mais pessoas passam por situações conturbadas, em que ao tentarem diagnosticar a falha, enxergam que isso foge das próprias mãos. Foi assim comigo e com muitas amigas, quase ao mesmo tempo. Então dá para criar outro grupo de pessoas, com tendência a tilelezar, que procuram ter mais consciência da vida, entender melhor as diferentes relações possíveis com a espiritualidade, procuram se relacionar melhor com o tempo, aceitar o que vem, trabalhar com o que tem,
para conseguir desapegar da nossa mania de achar que é possível ter controle de tudo, sem colocar tudo nas mãos de um Deus. Sim, ser grato até mesmo pelas perdas, talvez até justificando que algo bom, hashtag vem aí, e assim conseguem seguir em frente de uma forma mais saudável. Claro que não estou dizendo para que não façamos planos e metas, mas viver para isso somente não é algo muito responsável de se fazer. Esse tipo de pensamento é o que mais me agrada, é o que me faz viver o presente. Infelizmente, nossa sociedade está incrustada nesse tipo de consciência sequencial das coisas. Tudo que criamos ao nosso redor move assim. Vide os algoritmos, que são feitos para nos ler dessa forma, e as influências deles sobre nós. Nossa psique não é um código binário, mas ainda agimos como se fosse, e quando acontece algo que quebra com esse fluxo... Tá, mas e aí? É possível ter uma experiência aproximada de consciência epitápode? Então sim. Se somos impulsionados pelo nosso inconsciente e ele é atemporal, entendemos que, embora tenhamos estabelecido nossa linguagem de forma sequencial e também nos organizarmos dessa forma, nossa percepção dos eventos não se limita a isso. Assim como também, toda vez que interagimos com o passado e possíveis futuros, eles se fazem vivos no presente. A todo momento, elas se misturam. E essa é também outro puxado da psicologia, a partir de uma leitura fenomenológica da temporalidade que compreende tanto lembranças como projetos futuros enquanto vivências atuais. O passado não existe fora do presente, já que não é possível assistir a tudo que já vivemos, e quando ele se apresenta, logo o fluxo de pensamento segue o seu rumo, e somos levados a outro lugar, a outras lembranças, a projeções do futuro, ou simplesmente a quaisquer dos devaneios que cotidianamente nos atingem. Lembramos de determinado evento vivido a depender do momento que estamos experimentando no presente, e de formas diferentes a depender do estado em que nos encontramos emocionalmente. Não era aleatoriamente que a personagem do filme tinha essas lembranças que remetiam ao futuro. A trade? It's a non-zero-sum game. Non-zero-sum game. E, embora não recordemos eventos futuros em nossa humilde consciência humana, nossas projeções de futuro também acontecem no aqui e agora, da mesma forma. Então, quanto mais consciente do caráter não linear da temporalidade estamos, mais nos aproximamos de uma experiência de consciência epitápode. O passado e o futuro formam os limites da experiência presente, facilitando o reconhecimento do que já foi e do que pode vir a ser. A pessoa deixaria, então, de ser percebida como um conjunto de partes dissociadas da personalidade e passa a ser compreendida em sua inteireza, na integração consigo mesma e com as relações dinâmicas que articula temporalmente.